Nas profundezas enigmáticas da história, uma série de mistérios, imagens e descobertas desafiam a lógica e a compreensão humana, instigando tanto acadêmicos quanto entusiastas do inexplicável. Este vídeo revela uma coleção fascinante de 20 destes enigmas, que variam desde intrigantes geóglifos pré-históricos a supostas evidências de viagem no tempo, passando por avistamentos de criaturas lendárias como o Bigfoot. Cada um destes mistérios, repletos de especulações e teorias, permanece sem respostas definitivas, desafiando as fronteiras do conhecimento humano e convidando-nos a explorar o desconhecido. Nesta jornada pelo extraordinário, vamos explorar detalhadamente cada um destes fenômenos, analisando as circunstâncias de sua descoberta, as teorias propostas e as questões não respondidas que continuam a alimentar debates e investigações. Desde esferas de pedra antigas de origens misteriosas a objetos não identificados em pinturas renascentistas, cada caso apresentado aqui nos convida a refletir sobre os limites do que conhecemos e os segredos ainda não revelados do nosso mundo. Ao mergulharmos nestes enigmas, somos confrontados com a possibilidade de que, por mais avançados que nos tornemos como civilização, ainda existem muitos segredos a serem descobertos. Então prepare-se para uma viagem intrigante pelos mistérios não resolvidos da humanidade, onde a busca pela verdade e pelo entendimento nos leva a questionar, a aprender e a explorar o desconhecido. Vamos juntos desvendar os segredos mais profundos e as maravilhas não explicadas que continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensão do mundo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Arqueologia misteriosa. As enigmáticas esferas de pedra da Costa Rica. As esferas de pedra da Costa Rica, também conhecidas como Las Bolas, são monumentos pré-colombianos que têm fascinado e confundido tanto a comunidade científica quanto o público em geral. Estas esferas, que variam em tamanho de apenas alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, foram criadas pela antiga civilização de Quis, que habitou a região do delta do rio de Quis, na Costa Rica, entre 700 e 1530 d.C. O propósito exato dessas esferas permanece um mistério. Algumas teorias sugerem que elas tinham um significado religioso ou astronômico, possivelmente usadas para alinhar-se com as estrelas ou representar constelações. Outras hipóteses propõem que elas eram símbolos de status ou marcadores territoriais. A precisão com que foram feitas levanta questões sobre as técnicas e ferramentas utilizadas pelos diquis, desafiando as concepções contemporâneas sobre as capacidades tecnológicas das civilizações pré-colombianas. As esferas foram descobertas na década de 1930, durante atividades agrícolas e construtivas. Desde então, mais de 300 esferas foram encontradas, muitas das quais foram removidas de seus locais originais, dificultando estudos arqueológicos precisos. Algumas esferas ainda permanecem no local, permitindo investigações mais aprofundadas sobre seus contextos arqueológicos e culturais. As esferas de pedra da Costa Rica são consideradas patrimônio cultural e são protegidas por leis nacionais e internacionais. Elas são símbolos nacionais da rica e diversificada herança pré-colombiana da Costa Rica e continuam a inspirar pesquisa e debate acadêmico. Esforços de conservação e pesquisa estão em andamento para preservar esses enigmáticos objetos e desvendar os segredos de sua criação, uso e significado. A enigmática figura de argila de Nampa. A figura de Nampa é um artefato misterioso que tem provocado debates intensos e reavaliações das teorias estabelecidas sobre a história da humanidade desde sua descoberta em 1889. Este pequeno objeto de argila encontrado em Nampa, Idaho,
representa um desafio direto às cronologias aceitas da evolução humana e do desenvolvimento cultural. A figura foi descoberta durante uma operação de perfuração de poço, a uma profundidade que sugere uma antiguidade muito maior do que a atribuída às civilizações humanas conhecidas. A figura, que parece retratar um ser humano ou um ser humanoide, levanta questões significativas sobre a possibilidade de civilizações avançadas existirem em eras geológicas muito anteriores ao que se acreditava anteriormente. A autenticidade e a idade da figura de Nampa têm sido objeto de controvérsia e especulação. Alguns pesquisadores e arqueólogos argumentam que o artefato pode ser o resultado de uma entrada natural de materiais mais recentes em camadas geológicas mais antigas, enquanto outros defendem que a figura é uma evidência de civilizações perdidas da antiguidade. As implicações de uma civilização avançada existindo em um período tão remoto seriam revolucionárias, reescrevendo completamente nosso entendimento da história humana e do desenvolvimento tecnológico e cultural. A figura de Nampa inspira uma reavaliação contínua das teorias arqueológicas e antropológicas e encoraja uma exploração mais aprofundada e abrangente do nosso passado, em busca de um entendimento mais completo da jornada humana através dos tempos. As figuras de lagartos da cultura Ubaide. As estatuetas de lagartos da cultura Ubaide são fascinantes relíquias da Suméria pré-histórica, descobertas durante escavações arqueológicas na região que hoje corresponde ao Iraque. Essas figuras de argila apresentam características híbridas, combinando corpos humanos com cabeças de lagarto, e são provenientes de um período tão antigo que pouco se conhece sobre a cultura Ubaide que as criou, tornando-as ainda mais misteriosas e intrigantes. Essas estatuetas são testemunhos de um tempo em que o imaginário humano já concebia criaturas híbridas, refletindo possivelmente crenças, mitos ou observações daquela sociedade. A raridade de representações reptilianas na arte e nos artefatos daquela época e local intensifica o mistério em torno dessas figuras, levantando questões sobre o que elas representavam para a cultura Ubaide e sobre o significado e a origem de suas formas híbridas. Diversas teorias têm sido propostas para explicar a presença e a forma dessas estatuetas. Algumas especulam que elas poderiam estar relacionadas a práticas ritualísticas xamânicas ou a crenças religiosas da cultura Ubaide. Outras sugerem que essas figuras poderiam ser representações de répteis pré-históricos desconhecidos, observados pelos habitantes da Suméria naquele tempo. Cada teoria busca desvendar os segredos dessas estatuetas e oferecer um vislumbre do mundo espiritual e físico da antiga Suméria. O antigo mecanismo de Anticítera. O mecanismo de Anticítera é uma maravilha da antiguidade, um artefato que exemplifica o apogeu do conhecimento e da engenhosidade grega antiga. Descoberto em 1901 em um naufrágio perto da ilha de Anticítera, este dispositivo complexo tem sido objeto de intensa pesquisa e fascínio, sendo considerado o primeiro computador analógico conhecido da humanidade. Datado entre 150 e 100 a.C., o mecanismo é um testemunho do avançado entendimento astronômico e mecânico dos gregos antigos. Composto por uma série de engrenagens de bronze intrincadamente conectadas, o dispositivo era usado para prever posições astronômicas, eclipses solares e lunares, e até mesmo ciclos olímpicos. A precisão e a complexidade do mecanismo desafiam as percepções convencionais sobre as capacidades tecnológicas da antiguidade. O estudo detalhado do mecanismo revelou sua incrível precisão e sofisticação. Ele utilizava uma série de engrenagens diferenciais, uma tecnologia que se acreditava ter sido inventada no século XVI. Os pesquisadores têm reconstruído modelos do mecanismo, tentando entender seu funcionamento e propósito exato. Esses modelos demonstram como os antigos gregos aplicaram seus conhecimentos de astronomia e matemática para criar um dispositivo que poderia calcular ciclos lunares, solares e planetários com precisão notável. O mecanismo de Anticítera ressalta o quão avançada era a civilização grega antiga em termos de ciência e engenharia. A descoberta e o estudo contínuo deste artefato proporcionam insights valiosos sobre o legado intelectual da Grécia Antiga
e incentivam a reflexão sobre o potencial inexplorado e as realizações de civilizações antigas. Criaturas lendárias. O controverso vídeo do Patterson Gimlin. O vídeo de Patterson Gimlin, filmado em 1967, é um dos mais controversos e fascinantes pedaços de filmagem na história da criptozoologia, supostamente mostrando um Bigfoot, também conhecido como Pé Grande, caminhando pelas florestas da Califórnia. Este curto vídeo reacendeu o interesse popular na lenda do Bigfoot e provocou debates intensos sobre sua autenticidade. Os criadores do vídeo, Roger Patterson e Robert Gimlin, sempre garantiram que ele era autêntico, mas desde o início muitos expressaram suspeitas de que poderia ser uma fraude. O vídeo, mesmo após décadas, não foi definitivamente provado nem refutado. Análises subsequentes têm se concentrado em detalhes como as proporções do corpo da criatura e seu padrão de movimento, que tem intrigado especialistas e entusiastas. Alguns argumentam que os detalhes anatômicos e biomecânicos da criatura são consistentes com um ser vivo, enquanto outros acreditam mostrar apenas uma pessoa em uma fantasia bem feita. A controvérsia tem alimentado inúmeras investigações, debates e especulações, mantendo viva a lenda do Bigfoot. O vídeo do Patterson Gimlin teve um impacto duradouro, mantendo a lenda do Bigfoot viva na imaginação popular e inspirando gerações de caçadores de criptídeos a procurar evidências da existência dessas criaturas. Mais de 50 anos após sua criação, continua sendo uma das principais evidências visuais citadas por aqueles que acreditam na existência do Bigfoot, servindo como um ícone duradouro na busca por criaturas desconhecidas. A criatura marinha de Hook Island. O avistamento de uma criatura colossal perto da ilha Hook, na Austrália, em 1964, é um dos casos mais intrigantes e debatidos no campo da criptozoologia. Este incidente não só capturou a imaginação do público, mas também desencadeou uma série de investigações e especulações, buscando explicar a natureza deste ser misterioso. O avistamento ocorreu em águas australianas, uma região rica em biodiversidade marinha, mas também envolta em lendas e mitos. A criatura foi descrita como sendo de proporções gigantescas, levantando questões sobre a possibilidade de existência de animais marinhos desconhecidos pela ciência. As descrições variam, mas a maioria concorda que a criatura exibia características nunca antes observadas em espécies conhecidas. O campo da criptozoologia, que estuda animais cuja existência não foi provada, tem explorado várias teorias para explicar o avistamento da ilha Hook. Algumas teorias sugerem que a criatura poderia ser um animal pré-histórico sobrevivente, enquanto outras propõem a possibilidade de uma nova espécie ainda não catalogada. Há também especulações que atribuem o avistamento a distorções de percepção ou identificações errôneas de animais conhecidos, devido às condições de visibilidade ou ao estado emocional dos observadores. O Fresno Nightcrawler. O caminhante da noite de Fresno é um fenômeno enigmático e perturbador que foi capturado em vídeo em 2000, em Fresno, Califórnia. O vídeo mostra uma figura que parece ser um par de pernas andando de forma autônoma, sem um corpo visível, gerando uma onda de especulações, investigações e temores sobre sua origem e natureza. O vídeo, que rapidamente ganhou notoriedade e se tornou viral na internet, mostra a criatura movendo-se de maneira estranha e inumana, provocando debates sobre se o que foi capturado é um ser de outro mundo, um fenômeno paranormal ou simplesmente uma farsa bem elaborada. A qualidade do vídeo e a falta de evidências concretas adicionam uma camada de mistério e incerteza ao caso. O caminhante da noite de Fresno tem sido objeto de diversas teorias e interpretações. Alguns sugerem que pode ser uma entidade paranormal ou espiritual, enquanto outros propõem que pode ser uma criatura desconhecida ou um ser de outra dimensão. Há também céticos que acreditam que o vídeo é uma fraude, criado para gerar pânico ou simplesmente como um experimento social. A ausência de informações claras e verificáveis torna difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre o fenômeno. Fenômenos e eventos inexplicáveis. O estranho incidente de Dyatlov. A passagem Dyatlov, localizada nos Montes Urais da Rússia,
é o cenário de um dos mais inquietantes e não resolvidos mistérios do século XX. Em fevereiro de 1959, 9 estudantes de esqui, liderados por Igor Dyatlov, embarcaram em uma expedição à região e nunca mais foram vistos. Quando seus corpos foram encontrados, estavam em estado que desafiava qualquer explicação lógica, gerando uma série de teorias e especulações. Os estudantes, experientes em expedições de inverno, foram encontrados fora de suas tendas, descalços e com pouca roupa, em temperaturas extremamente baixas. Alguns corpos apresentavam lesões internas graves, mas sem sinais externos de trauma. Uma das vítimas tinha uma quantidade elevada de radiação em suas roupas. Essas circunstâncias bizarras e inexplicáveis levantaram questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. As teorias sobre o incidente variam amplamente. Algumas sugerem que eles foram vítimas de experimentos militares secretos, enquanto outras propõem ataques de animais selvagens ou encontros com entidades desconhecidas. Há também especulações sobre fenômenos naturais raros, como avalanches ou vórtices de vento, sendo responsáveis pelo trágico destino do grupo. A falta de testemunhas e evidências concretas tem alimentado o mistério, tornando a verdade ainda mais inalcançável. O fenômeno dos círculos das fadas. Os círculos de fadas são formações misteriosas e circulares que aparecem predominantemente em regiões áridas e semiáridas, como os desertos da Namíbia. Estes padrões inexplicados no solo têm intrigado cientistas, ecologistas e o público em geral, levando a uma variedade de teorias e pesquisas para decifrar sua origem e significado. Estes círculos têm sido objeto de fascínio e estudo por décadas, com registros visuais e descrições datando de várias eras. Eles são caracterizados por áreas circulares de solo nu, cercadas por vegetação mais alta e densa, criando padrões visíveis e distintos na paisagem. A regularidade e a precisão destes círculos têm alimentado especulações sobre sua formação, desde fenômenos naturais até intervenções extraterrestres. Diversas teorias têm sido propostas para explicar os círculos de fadas. Algumas sugerem que são resultado de competição subterrânea por recursos hídricos entre as plantas, enquanto outras apontam para a atividade de térmitas, cupins, como possível causa. Há também teorias mais extravagantes que propõem origens sobrenaturais ou alienígenas. A falta de consenso científico e a presença de múltiplos fatores ambientais contribuem para o mistério e a complexidade do fenômeno. O enigma do sinal WOW. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear captou um sinal de rádio atípico. Este sinal, devido à sua natureza inusitada, foi anotado com um WOW por um dos cientistas, dando-lhe o nome pelo qual ficou conhecido mundialmente. O sinal estava alinhado com a direção de estrelas que teoricamente poderiam abrigar planetas habitáveis. A singularidade do sinal WOW levou a especulações fervorosas sobre sua origem. Alguns cientistas e entusiastas do espaço começaram a considerar a possibilidade de que esse sinal pudesse ser uma transmissão de uma forma de inteligência extraterrestre. Embora essa ideia tenha capturado a imaginação do público, outras explicações naturais também foram propostas, mantendo o debate sobre a origem do sinal vivo e inconclusivo. Apesar das inúmeras tentativas de redetecção, o sinal WOW nunca mais foi captado, aumentando ainda mais o mistério em torno de sua natureza e origem. Seu caráter único e inexplicado continua a alimentar discussões e investigações sobre a possibilidade de existência de vida inteligente fora da Terra, tentando se comunicar conosco. O sinal WOW permanece como um marco na história da pesquisa por inteligência extraterrestre, simbolizando a busca incessante da humanidade por compreender o desconhecido e por estabelecer conexões com possíveis civilizações alienígenas. Possíveis evidências de civilizações antigas avançadas. O mapa de Piri Reis e a representação da Antártica. O mapa de Piri Reis, datado de 1513, é um artefato cartográfico turco que tem gerado fascínio e debate devido à sua representação peculiar do continente antártico, muito antes de sua reconhecida descoberta. Este mapa não só ilustra a Antártida,
mas também a retrata de uma maneira que sugere uma costa livre de gelo, apresentando detalhes que, teoricamente, só poderiam ser adquiridos através de levantamentos aéreos, uma façanha impossível para a tecnologia da época. A precisão e os detalhes do mapa levantaram especulações sobre como Piri Reis poderia ter tido acesso a estas informações. Uma das teorias sugere que o cartógrafo turco pode ter tido acesso a mapas de civilizações tecnologicamente avançadas, possivelmente de um período em que a Antártida apresentava um clima mais quente. Esta hipótese alimentou ideias de que civilizações antigas possuíam conhecimentos superiores de cartografia e geografia, ou que tais informações eram guardadas por sociedades secretas ao longo dos séculos. Para alguns, o mapa de Piri Reis é visto como uma evidência potencial da existência de civilizações avançadas na antiguidade, possuindo conhecimentos técnicos e científicos que desafiam nossa compreensão da história humana. Este artefato cartográfico continua a ser um objeto de estudo e fascínio, representando um enigma histórico sobre como um continente, ainda não explorado naquela época, poderia ter sido representado com tal precisão. Seja verdade ou não, o mapa de Piri Reis permanece como um dos grandes mistérios da cartografia mundial, intrigando historiadores, cientistas e entusiastas do mistério com a possibilidade de um conhecimento perdido de civilizações antigas. As misteriosas linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no deserto do Peru, são um conjunto de geoglifos pré-históricos que tem intrigado cientistas, historiadores e entusiastas de mistérios por séculos. Estes impressionantes desenhos, que retratam figuras gigantes de animais, plantas e formas geométricas, são tão grandes que só podem ser completamente visualizados do alto, o que tem gerado inúmeras teorias sobre seus propósitos e significados. Estes geoglifos datam de aproximadamente 100 a.C. a 700 d.C., e a técnica utilizada em sua construção ainda é motivo de debates e estudos entre arqueólogos e pesquisadores. A precisão e a grandiosidade com que foram feitos levantam questões sobre o conhecimento e as habilidades das civilizações que os criaram. Entre as várias teorias propostas para explicar sua finalidade, algumas sugerem que poderiam ter sido usadas em rituais xamânicos, como um calendário astronômico, ou como uma forma de reverência a divindades associadas à água. A complexidade e a precisão dos desenhos, aliadas ao fato de que são melhor apreciados do céu, alimentam a imaginação e a curiosidade sobre o que estas civilizações antigas queriam comunicar ou representar. Alguns especulam sobre mensagens cifradas ou significados mais profundos, visíveis apenas para deuses ou para quem tivesse a capacidade de voar. As linhas de Nazca permanecem como um dos maiores enigmas da arqueologia mundial, simbolizando a riqueza e a diversidade das culturas pré-colombianas e o desejo humano de se conectar com o divino e o desconhecido. Paranormal e além da explicação convencional. O estranho caso de Colin Evans. Ocorrido em 1937, é um exemplo emblemático do fascínio humano pelo extraordinário e do poder das lendas. Colin Evans, durante uma sessão espírita na Inglaterra, alegou ter a capacidade de flutuar e supostamente demonstrou tal habilidade perante algumas pessoas. A história de seu feito espalhou-se rapidamente, transformando-o numa sensação local e no lendário homem voador, apesar do ceticismo e das críticas que descreditavam o evento como uma mera ilusão ou fraude. Investigações subsequentes ao evento sugeriram que o suposto voo de Evans poderia ter sido uma fraude meticulosamente orquestrada, utilizando um sistema de cordas presas ao teto para criar a ilusão de flutuação. Este caso ilustra como o desejo de acreditar no sobrenatural e no inexplicável pode ofuscar a razão e o ceticismo, permitindo que lendas e mitos se formem em torno de eventos duvidosos e não comprovados. O caso de Colin Evans ressoa não apenas como uma curiosidade histórica, mas também como um reflexo da tendência humana em buscar e aceitar o misterioso e o inacreditável. Ele exemplifica como histórias de fenômenos inexplicáveis podem capturar a imaginação popular, alimentando discussões e especulações sobre os limites do possível e do conhecido. A história de Evans permanece na memória coletiva como um lembrete de nosso incessante desejo por mistérios
e pela transcendência das leis naturais. O manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich, nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, que o adquiriu em 1912, é um livro ilustrado, escrito em um sistema de escrita não identificado e adornado com desenhos bizarros e únicos. Este manuscrito, datado do início do século XV, tem sido um persistente enigma para linguistas, historiadores e criptógrafos, que têm tentado, sem sucesso, decifrar seu conteúdo e entender seu propósito e origem. O manuscrito, composto por vellum, pergaminho, contém páginas repletas de texto escrito da esquerda para a direita, acompanhado por ilustrações detalhadas de plantas não identificadas, diagramas astronômicos e figuras humanas. A natureza única do texto e das ilustrações tem levado a especulações sobre se o manuscrito é um trabalho de ciência, magia ou simplesmente uma elaborada farsa. A falta de contexto histórico claro e de referências comparáveis aumenta o mistério em torno deste objeto. Ao longo dos anos, várias teorias têm sido propostas para explicar o manuscrito Voynich. Alguns sugerem que ele contém conhecimento esotérico ou científico perdido, enquanto outros acreditam que pode ser um elaborado código ou linguagem ainda não decifrada. Há também quem argumente que o manuscrito é uma fraude, criado com o intuito de enganar. Apesar das inúmeras tentativas de decifração, o texto continua a resistir a todas as interpretações, mantendo seus segredos bem guardados. Imagens e fotos ambíguas. O enigma do viajante do tempo. A fotografia, conhecida como O Viajante do Tempo de 1941, tem sido objeto de intensa especulação e debate desde que ganhou notoriedade. A imagem, tirada durante a reabertura da ponte South Forks, no Canadá, em 1941, parece mostrar um homem vestido de maneira anacrônica, com roupas que parecem ser muito modernas para a época, alimentando teorias e discussões sobre a possibilidade de viagem no tempo. A imagem mostra uma multidão reunida para o evento, todos vestidos com as modas típicas da década de 1940, exceto por um indivíduo. Este homem, com óculos escuros, uma camiseta com logotipo e uma câmera portátil, parece estar fora de lugar, levando muitos a especular se ele poderia ser um viajante do tempo capturado inadvertidamente na foto. A clareza do anacronismo tem alimentado inúmeras teorias e investigações para explicar sua presença. As especulações em torno desta figura misteriosa são vastas. Alguns argumentam que ele é uma prova concreta da existência de viagem no tempo, enquanto outros sugerem explicações mais plausíveis, como montagem fotográfica ou simples mal-entendido de modas da época. A possibilidade de viagem no tempo tem sido um tópico de fascínio e estudo, com teorias científicas explorando a viabilidade de mover-se através do tempo. A fotografia serve como um catalisador para debates mais amplos sobre as possibilidades e implicações da viagem no tempo. A mulher de lenço na morte de John F. Kennedy. A dama babushka é uma figura enigmática e não identificada que foi vista nas fotografias e filmagens durante o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Ela é vista segurando uma câmera e parece estar fotografando o evento, levando a especulações de que ela pode ter capturado detalhes cruciais daquele dia fatídico. Sua identidade, assim como qualquer material que ela possa ter registrado, permanece um mistério, alimentando inúmeras teorias e investigações. O assassinato de Kennedy em Dallas é um dos eventos mais escrutinados da história americana, com várias teorias da conspiração circulando sobre os possíveis responsáveis e as circunstâncias exatas do crime. A presença da dama babushka, vestindo um casaco e um lenço na cabeça, típico das mulheres idosas russas, adiciona um elemento de mistério e intriga ao já complexo caso, com muitos questionando quem ela era e o que ela viu. A busca pela identidade da dama babushka e pelo conteúdo de suas possíveis fotografias tem sido intensa. Alguns acreditam que ela pode ter sido uma agente de uma potência estrangeira, enquanto outros especulam que ela pode ter sido uma testemunha comum, temerosa de se envolver. As teorias variam amplamente, mas a falta de evidências concretas e a ausência de qualquer material fotográfico conhecido tornam as conclusões definitivas elusivas. Objeto misterioso na pintura renascentista da Madonna. Madonna com São Giovannino
é uma obra de arte renascentista atribuída a Domenico Ghirlandaio, um mestre do século XV. Esta pintura tem sido centro de debates fervorosos e especulações devido à presença de um objeto misterioso no céu por trás da figura da Madonna. Alguns entusiastas e pesquisadores de OVNIs argumentam que este objeto pode ser uma representação de um objeto voador não identificado, sugerindo a possibilidade de contatos extraterrestres na história humana. Situada no contexto da Renascença italiana, uma época de florescimento artístico e intelectual, esta pintura reflete a riqueza de ideias e a abertura a diferentes interpretações e simbolismos. O objeto no céu é acompanhado por uma figura que parece estar observando-o, com um cão ao lado, ambos parecendo estar em uma postura de assombro ou admiração, intensificando as especulações sobre a natureza do objeto representado. As interpretações do objeto variam. Alguns veem isso como uma representação simbólica de algum evento celestial ou divino, comum em pinturas religiosas da época, enquanto outros acreditam que pode ser uma representação literal de um avistamento de OVNI. A possibilidade de que artistas renascentistas pudessem ter testemunhado objetos voadores não identificados e os representado em suas obras abre um intrigante campo de investigação sobre a relação entre humanos e possíveis entidades extraterrestres ao longo da história. O cowboy foragido, Billy the Kid. O misterioso cowboy foragido conhecido como Billy the Kid tem sido objeto de fascínio e especulação por décadas. Uma nova análise de uma fotografia antiga, supostamente retratando Billy, reacendeu debates e questionamentos sobre os detalhes de seu desaparecimento e morte. Tradicionalmente, acredita-se que Billy the Kid foi morto pelo xerife Pat Garrett em 1881, quando tinha apenas 21 anos de idade. No entanto, essa narrativa foi desafiada por um homem chamado Brushy Bill Roberts, que afirmou ser o próprio Billy the Kid, alegando ter conseguido escapar e viver anonimamente por várias décadas. A verificação e análise detalhada da foto em questão podem potencialmente lançar luz sobre a verdadeira história de Billy the Kid e ajudar a determinar se Roberts estava de fato dizendo a verdade sobre sua identidade. O caso de Billy the Kid exemplifica como, mesmo em relação a figuras históricas notórias e bem documentadas, podem existir fatos obscuros e desconhecidos, e como a descoberta de novas evidências pode subverter e reconfigurar versões estabelecidas da história. John Titor, o homem do futuro. John Titor é uma figura envolta em mistério e especulação que emergiu no cenário online entre 2000 e 2001, alegando ser um viajante do tempo do ano 2036. Suas postagens e previsões detalhadas sobre o futuro da humanidade e a tecnologia de viagem no tempo geraram debates fervorosos, análises críticas e uma variedade de teorias tentando validar ou desacreditar suas alegações. Titor apareceu em vários fóruns online, compartilhando informações sobre sua missão e o futuro da humanidade. Ele afirmou estar em uma missão para recuperar uma peça de tecnologia e fez várias previsões sobre eventos futuros, incluindo guerras e desastres. Suas descrições detalhadas da tecnologia de viagem no tempo e suas implicações na física teórica adicionaram uma camada de complexidade e credibilidade às suas alegações. As previsões de John Titor têm sido objeto de escrutínio intenso, com muitos tentando correlacionar seus relatos com eventos reais e desenvolvimentos científicos. Enquanto algumas de suas previsões não se concretizaram, outras são vagas o suficiente para permitir interpretações variadas. A possibilidade de viagem no tempo, um conceito profundamente explorado na ficção científica e na física teórica, tem sido debatida em relação às alegações de Titor, com opiniões divididas sobre a viabilidade e a existência de tecnologia de viagem no tempo. Homem espacial de Solway Firth. O homem espacial de Solway Firth é um dos mistérios fotográficos mais intrigantes e debatidos do século XX. Em 1964, Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma fotografia de sua filha em um piquenique, sem saber que capturaria uma imagem que alimentaria especulações. Na foto aparece uma figura misteriosa ao fundo, que parece estar vestida com um traje espacial,
levantando questões sobre sua origem e intenções. A fotografia foi tirada em uma área remota, e Templeton insistiu que não havia ninguém por perto no momento em que a foto foi tirada. A imagem foi analisada por especialistas em fotografia da época, que concluíram que não era uma montagem. A figura misteriosa, com sua aparência inusitada, gerou inúmeras teorias, desde visitantes extraterrestres até viajantes do tempo, e permanece sem explicação até hoje. O homem espacial de Solway Firth tem sido objeto de intensa especulação e investigação. Algumas teorias sugerem que a figura poderia ser um ser de outro mundo, capturado inadvertidamente na foto, enquanto outras propõem que poderia ser uma ilusão de ótica ou um objeto inanimado interpretado erroneamente. A clareza da figura e a falta de evidências concretas de manipulação da imagem continuam a alimentar o mistério e a fascinação em torno deste enigma fotográfico. Ao refletir sobre os inúmeros eventos, imagens e artefatos extraordinários que permeiam a história da humanidade, percebemos o quanto esses elementos desafiam nossas compreensões lógicas e convidam à especulação e ao questionamento. Esses enigmas, que vão desde artefatos antigos a fenômenos inexplicáveis, são testemunhos dos limites de nosso conhecimento sobre o passado remoto e servem como lembretes constantes de que, independentemente do avanço do nosso entendimento e da nossa tecnologia, o universo continua a ser um reservatório de mistérios inexplorados e insondáveis. Esses mistérios e incógnitas atiçam nossa curiosidade e nos convidam a manter uma mente aberta diante do desconhecido, incentivando-nos a explorar, aprender e expandir nossos horizontes. Eles nos impulsionam a questionar, a buscar respostas e a entender os fenômenos ao nosso redor, alimentando nossa sede de conhecimento e nossa paixão pela descoberta. Ao mesmo tempo, esses enigmas nos lembram da importância do ceticismo e do pensamento crítico na avaliação de supostos fatos extraordinários e na interpretação de evidências. Eles nos incentivam a questionar, a analisar criticamente e a não aceitar prontamente o aparentemente inexplicável, promovendo uma abordagem equilibrada e racional diante de afirmações extraordinárias. O fascínio pelo inexplicado, a busca incessante por respostas e a aspiração ao entendimento talvez sejam componentes essenciais da natureza humana. Eles são reflexos de nossa necessidade de compreender o mundo ao nosso redor e de encontrar significado e propósito em nossa existência. O desejo de desvendar os mistérios do universo e de entender nosso lugar nele é sem dúvida uma força poderosa que molda nossa trajetória como espécie e enriquece nossa experiência de vida. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que há verdades ocultas por trás desses enigmas históricos e descobertas inexplicáveis? Qual sua opinião sobre essas revelações surpreendentes? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.